Nesses primeiros 4 anos, né, do governo provisório de Getúlio Vargas, é um momento de riqueza política, de expectativa de democracia, de redefinição do que vai ser o país. Por um lado, as velhas oligarquias tentam se reorganizar e pressionar Getúlio Vargas para marcar eleições. Por outro lado, você tem a Constituinte, né? No Rio de Janeiro, com o movimento de 30 e a queda de Feliciano Sodré e do seu sucessor, as correntes políticas se reorganizam. Isso tudo faz com que os primeiros interventores nomeados por Vargas, por exemplo, entre 1930, em outubro de 30 e dezembro de 31, 4 interventores foram nomeados por Vargas e os 4 foram derrubados, porque a situação política do Rio, do estado do Rio, era muito instável. Era difícil dialogar com essas forças políticas. Mas o estado vive um quadro de intensificação da sua vida política. É muito interessante. Na eleição da Constituinte, para a Constituinte de 1933, o estado do Rio tinha direito a 17 cadeiras. 190 pessoas se candidataram a essas 17 cadeiras, distribuídas em 11 partidos. Então você tem um quadro de intensificação da vida política. A gente tem uma ideia do estado do Rio como um estado pacato, provinciano, e na verdade ele tinha uma vida política muito forte. Outra coisa que é importante, o estado do Rio era considerada a segunda província integralista do Brasil. A ação integralista brasileira dividia o mapa do Brasil em províncias. E dentre elas, o estado do Rio se destacava. Em cada bairro você tinha um núcleo da ação integralista brasileira, normalmente com consultório dentário, com posto de saúde, com curso de alfabetização. Eles tinham esse tipo de ação social para chamar a atenção das pessoas. E isso era muito forte no interior, principalmente no norte e no noroeste fluminense. Mas aqui em Niterói, cada bairro tinha um núcleo integralista. Da mesma forma, em Niterói, vai ser muito forte a participação, a atuação da Aliança Libertadora Nacional, que era uma frente antifascista, que incluía democratas, incluía progressistas, incluía comunistas, lideradas pelo Prestes, né? Um dos líderes era o Prestes. E eles se enfrentavam quase que cotidianamente. Você tem registros de grandes confrontos com mortos e feridos em Campos, em Petrópolis e aqui em Niterói. Em Niterói, o grande lugar de confronto era o Jardim São João, que fica no centro da cidade, e ali nas Barcas. Então você tinha um clima político de muita tensão no estado do Rio, mas também de muita efervescência. E tudo isso vem a pique com o Estado Novo, claro. Você aí tem uma ditadura que corta, que censura, que corta todas as liberdades e põe na cadeia esses militantes todos, né? Então, os interventores federais no Rio de Janeiro tiveram uma vida muito difícil. Os primeiros 4, como eu falei, foram defenestrados muito rapidamente. Por outro lado, enquanto você tem uma vida política muito intensa nessa primeira fase da década de 30, você tem um crescente intervencionismo estatal, não é? E isso faz com que o poder dos estados, aquele poder enorme que os estados tinham na Primeira República, se reduza e o interventor cuide dos assuntos estaduais pontualmente, delegando, entregando ao governo federal a solução dos grandes assuntos. Então, um exemplo disso, em 1933 vai ser criada a Comissão Federal de Saneamento das Baixadas, as diversas baixadas do Rio de Janeiro. Inicialmente, Baixada não é a Baixada Fluminense que a gente entende hoje. Baixada era a Baixada Fluminense, era a Baixada de Campos, era a Baixada de Araruama, era a Baixada de Sepetiba. Então, é criada essa comissão, como é a Comissão Federal, que é a parte que vai planejar, vai fazer um diagnóstico da situação para planejar obras de saneamento e colonização da Baixada, dessas baixadas. E em 1936, ela vai finalmente se transforma numa diretoria de saneamento da Baixada, também federal, e vai dar curso e implementar essas reformas. No longo prazo, eles vão criar infraestrutura na região, acabar com a malária, que era uma coisa que impedia o desenvolvimento da região, e vão acabar provocando algo que eles não poderiam imaginar, né? Que é a valorização das terras.
E a consequência disso vai ser uma disputa intensa de terras que nos anos 50 desemboca em grilagem, em disputa judicial, em movimento de lavradores sem terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as grandes ações ficam a cargo do governo federal. E a Interventoria Amaral Peixoto é o símbolo máximo desse período. O Amaral Peixoto, ele vai conseguir uma coisa que é um mérito muito importante dele, que é, claro que você estava no momento de ditadura, isso tem que ser considerado, mas ele consegue, de alguma forma, pela habilidade dele, um consenso, ele consegue reunir aquelas elites que viviam brigando entre si em torno dele. Isso cria estabilidade política para o Estado do Rio, para que as obras financiadas pelo governo federal fossem implementadas. Isso é muito importante dizer.